Olá, alunos! Bem-vindo à disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira Índio-Descendente. Eu sou a professora Emanuele Chaves e nessa videoaula a gente vai trabalhar com a unidade 2, os povos originários. Bem, nessa nossa videoaula nós vamos abordar 4 tópicos para a gente compreender melhor essa discussão dos povos originários, ou também que podem ser chamados de povos indígenas, né? O primeiro tópico é quem são esses povos. A gente vai entender primeiro quem são, como é que se constituíram, como eles estão presentes, né? Novas formas de nomear usando as palavras certas, porque é fundamental que a gente entenda por que a mudança dessa terminologia, né? E de onde advém essa mudança. O outro aspecto que a gente vai discutir é o processo de dominação, como é que esse processo aconteceu e quais os efeitos que esse processo trouxe para esses povos e como é que isso está na atualidade. E por último, nós vamos falar um pouquinho da realidade indígena nos dias de hoje, para a gente entender um pouco como esses povos estão presentes e como eles atuam dentro da nossa sociedade. Bem, vamos começar, né? Pontuando e tentando trazer o que quer dizer povos originários. Por que esse termo, né? Povos originários. Primeiramente, é bom a gente entender um pouco a terminologia da palavra. Originário significa aquele que representa a origem, proveniente, oriundo, de acordo com o dicionário Aurélio. E esses povos, eles são oriundos dessa terra, ou seja, quando os portugueses chegaram ao Brasil, esse território já era habitado, né, por esses povos. Então, esses povos de origem é que vão dar, né, toda a formação e o início do que nós chamamos hoje de Brasil. No Brasil, né, os povos originários são os povos indígenas, são os indígenas. E dentro dos povos indígenas, nós vamos ter uma série de etnias. São povos que possuem muitas etnias e que estão espalhadas por todo o território brasileiro. E nós vamos entender um pouquinho essas etnias. Aqui eu coloquei um mapa que mostra um pouco essa distribuição da população indígena no Brasil. A gente vai vendo que tem um mapa do Brasil com os seus estados e que vai mostrar alguns municípios que vão ter a maior quantidade de indígenas. A gente vai ver aí, esses municípios estão na região norte, né, do Brasil, mais especificamente no estado do Amazonas. A gente tem lá no município São Gabriel da Cachoeira, que tem 29.017 indígenas, São Paulo de Olivença, que tem 14.947, e Tabatinga, que tem 14.855. Ambos, esses três municípios, eles estão no estado do Amazonas. E a gente tem mais ou menos aí um dado sobre a quantidade de indígenas por unidade de federação. A gente observando aí, a maior quantidade de indígenas que nós temos, né, que é mais de 80 mil, está onde? Na região norte, mais especificamente no estado do Amazonas. Mas nós vamos ter aí onde tem o azul, que é em Roraima, Mato Grosso do Sul, na Bahia e Pernambuco. Nós vamos ter no rosa o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pará e Maranhão. Nós vamos ter no laranja Tocantins, Roraima, Acre, Ceará e a Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E no amarelo nós vamos ter o Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás e o Amapá e o Espírito Santo, né, que são... Aí a gente tem uma imagem um pouquinho de como essa população indígena está distribuída no Brasil. Então, a gente percebe que os povos originários estão presentes em praticamente todo o território brasileiro, na verdade, em todo o território, né? A gente vai ter povos indígenas. E é bom a gente ressaltar que esse é um dado do IBGE de 2010, né? Do censo de 2010, mas esse dado, certamente, nós temos aí um pouquinho mais. Isso aqui é próximo do real, mas atualmente a gente tem uma quantidade um pouco maior. A população indígena, de acordo com o mapa do IBGE,
é de 896,9 mil pessoas, compreendendo aquelas que vivem em aldeias, quanto as que vivem nas cidades e se autodeclaram indígenas. Então, essa população indígena, ela não está só nas aldeias, ela pode também estar nas cidades, porque hoje nós temos indígenas que estão na universidade, que estão trabalhando, que não estão necessariamente nas suas aldeias, né? Então, e aí a gente pensando nisso, a gente viu aqui um aspecto que diz que são indígenas e aqueles que se autodeclaram indígenas. E aí a gente pode se perguntar, pode alguém se declarar indígena? De acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, do qual o Brasil é signatário, é possível. É possível porque é um reconhecimento da sua identidade, da sua referência. Diante disso, temos uma população indígena espalhada em todo o território nacional. E aí eu trago outra imagem que é também uma imagem do mapa do Brasil que mostra um pouco das etnias indígenas. E aí, se nós formos ver, nós temos muitas etnias, né? Brasil indígena, história, saberes e ações. Temos etnias diversas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu vou falar um pouquinho da etnia do Maranhão, já que a gente está no Maranhão, é um estado que tem bastante indígenas. A gente tem aí 3 etnias, Gavião, Guajajara e Cricate. São 3 etnias. Dentro dessas etnias, a gente vai ter uma série de povos com, por exemplo, falas diferentes, né? Modos de se relacionar, linguagem, uma série de outras coisas. A que tem uma maior quantidade de etnias se encontra na Amazonas, no estado do Amazonas. Especificamente porque o Amazonas também tem a maior população indígena. Nós temos aí uma série de etnias também. Se formos observar, nós vamos ver o quanto esses povos originários, eles são complexos e quanto eles são diversificados. Há uma diversidade muito grande desses povos no nosso Brasil. Isso mostra uma pluralidade, né, dessa cultura indígena, e mostra como o Brasil é bastante rico, né, nessa população indígena, e que é importante que a gente reconheça isso e saiba que o que nós temos, né, essas etnias que ainda estão aqui, elas passaram por um processo de resistência. Algumas etnias já desapareceram, mas essas estão resistindo aí ao longo do tempo. E aí a gente traz um outro tópico para a gente pensar. Índio ou indígena? Né? É um aspecto importante para a gente entender um pouco esses povos, porque nós aprendemos a identificar esses povos como índios. E essa terminologia, ela se deu uma definição dada pelos brancos e não necessariamente pelos indígenas. E esses brancos eram os portugueses. Os portugueses, quando eles se depararam com o Brasil, eles estavam buscando o caminho das Índias, onde eles queriam lá explorar as iguarias e o comércio indiano. E, de repente, eles terminaram caindo no Brasil. E aí, quando eles viram aqueles povos excêntricos, diferentes, eles chamaram esses povos de índios. Então, essa definição, ela não é uma definição dos povos originários, ela é uma definição do homem branco. Né? A definição índio é uma invenção dos colonizadores e um termo homogêneo que define uma única coisa, um único sujeito. E esse termo índio é como se todas essas etnias que nós vimos no slide anterior fosse uma coisa só. E aí a gente já começa a pensar nesses povos originários como povos que são plurais, que são complexos e que são muitos. Não há um único povo indígena, nós temos vários povos. Daí, a melhor definição para esses povos, ou a gente define como povos originários, ou então os indígenas, que é inclusive uma discussão que quem está nesse protagonismo dessa discussão são os próprios indígenas. Eles preferem ser chamados de povos originários ou povos indígenas, e não índio, né? Porque índio é uma perspectiva homogênea.
Essa definição empregada até hoje reduz a população indígena a uma única nação, inferior e, portanto, menor que a do homem colonizador, que é o homem branco. Essa estratégia retórica reforça e justifica a dominação e a redução das nações indígenas. Essa é uma fala de um escritor que é um indígena, que é o Daniel Munduruku, né? E ele tem um livro chamado Mundurucando, que ele fala bastante sobre essa problemática, né? Essa questão. Nessa palavra, índio, colocaram aproximadamente 1000 povos com culturas bastante diferentes entre si, encerraram 1.100 línguas distintas e nelas visões de mundo que formavam um mosaico internacional interessante e único. Ao reduzi-los, dominaram. Ao dominá-los, enfraqueceram valentes civilizações. Tudo isso contido em uma única palavra, índio. É uma fala também do Daniel Munduruku. Aqui ele mostra bem como esse termo ele reduz a população indígena, ele reduz os povos originários a uma tipologia homogênea. E é isso que ele está contestando, né? E essa terminologia ajudou no processo também de dominação que o homem branco fez e faz com essa população, porque isso cria um estereótipo, cria um rótulo, né? E esse rótulo ele é construído pelo próprio homem branco e a partir daí ele é utilizado como um instrumento de coisificar e inclusive tornar esses povos menores. E aí a gente já pode passar por conta dessa terminologia, nós podemos fazer um link, um gancho com o processo de dominação que esses povos passaram e ainda passam, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra bem os portugueses ou o europeu, né, dominando, levando essa população indígena. O começo do povo brasileiro é o começo do fim da alma ancestral da terra. É um instante de interseção em que algo principia e algo começa a ser extinto. Também é um pesquisador, Roberto Gambini, que estuda essa questão indígena. E aí mostra um pouco do efeito, né, desse processo de dominação. E aí eu trouxe também uma fala do Darcy Ribeiro, que ele vai dizer, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, já habitavam aproximadamente 900 povos espalhados por todo o atual território, que falavam cerca de 1.300 línguas. Então, para a gente ver o quanto era plural, o quanto havia uma diversidade muito grande de etnias nos povos indígenas, né? Esse processo de dominação ainda trouxe uma série de aspectos, né, para essa população indígena. A ocupação das terras do Brasil pelos colonizadores portugueses começou com a escravidão indígena. Rico, no período colonial, não era quem tinha terra, mas quem tinha muitos escravos. E não é de se admirar que a economia colonial tenha se estruturado a partir do trabalho escravo. Os primeiros portugueses que aqui chegaram, a partir de 1532, eram na realidade aventureiros, comerciantes e degradados, que pouca inclinação tinha para a lavoura. Nessa época, em Portugal, era tida em desprezo e em Lisboa os escravos eram em maior parte do que a população lusitana. Então essa prática de ter escravos, de tornar escravos, era uma prática muito presente entre os portugueses. Eles tentaram transformar o índio em escravo, né? Houve uma certa resistência. E além dessa resistência, houve também um elemento aí para a gente pensar por que os portugueses preferiram o escravo, né, africano ao escravo indígena. Né? Houve duas questões importantes. Primeiro, que os indígenas estavam no lugar deles, no território que eles conheciam. Então, a resistência para a dominação, ela ficou mais intensa. E houve também a perspectiva de que a igreja, ela preferiu catequizar os indígenas do que necessariamente explorar
torná-los escravos, porque com o processo de catequização, a ideia da igreja era tentar civilizar, ou seja, ter uma dominação cultural sobre esses povos. E havia também uma circunstância que era a economia que era gerada com o escravo africano, com o escravo negro. Era uma economia do qual importava bastante para Portugal, que era todo o comércio, né, da escravidão, um comércio que vendia escravos, e terminou que isso era muito mais lucrativo e fez com que Portugal preferisse, né, a mão de obra escrava negra do que a mão de obra indígena. Isso não quer dizer que não houvessem escravos indígenas, houve durante um tempo, e que esses escravos passaram por um processo de dominação, só que há essa diferença entre essa escravidão indígena e a escravidão africana, que depois a gente vai desenvolver melhor essa escravidão africana. E aí esse processo de dominação trouxe alguns elementos para esses povos indígenas, né, que é o que a gente já acabou de citar, né, porque a escravidão indígena não foi produtiva para o português, não foi porque, além dessa questão, dessa certa resistência, justamente porque eles faziam parte do território, os indígenas também tinham uma visão muito diferente do trabalho. Eles não tinham uma visão do trabalho acumulativo como os povos europeus. Eles não viam o trabalho como algo que se acumulava bens. Eles viam o trabalho somente para subsistência. Então, a relação, a cosmovisão, o modo como os indígenas se relacionavam com o trabalho era uma perspectiva muito distinta. Isso gerou uma dificuldade e um choque cultural e uma dificuldade na dominação em relação aos portugueses, aos indígenas. A relação entre tempo e trabalho para o indígena é diferente. O tempo, né, para o indígena não é o futuro, mas ele faz uma relação entre o presente, o passado e o presente. Então, como ele não tem essa visão do futuro, ele não tem necessidade de acumular, né? Então, o trabalho ele não é acúmulo, ele é subsistência, ele é para ter uma subsistência para o agora, não é pensado para o futuro, enquanto que na cosmovisão europeia é sempre pensando no futuro, e isso gera um processo de acumulação, né? Então, a lógica do trabalho para os europeus era acumular e ter bens, que é bem diferente da lógica indígena. O indígena não acumula, ele vive o presente e não o futuro. Logo, eles terminaram fugindo da escravidão por conta dessa cosmovisão e também por conta deles conhecerem o território e ficar um pouco mais fácil esse processo de resistência. Dessa forma, os portugueses inventaram que os indígenas eram preguiçosos, que é um rótulo que até hoje nós escutamos e de certo modo nós aprendemos isso na escola. A ideia que está lá no imaginário social brasileiro de que os indígenas eram preguiçosos e que, na verdade, o modo como os indígenas veem o trabalho é que é diferente. É uma perspectiva completamente diferente. Então, para legitimar esse processo de dominação e também para menorizar esse indígena, esse discurso do preguiçoso, ele foi muito e ele é muito apropriado, né? E eu trouxe aqui uma imagem que mostra bem essa relação que os indígenas tiveram com o processo de catequização. O processo de catequização ele foi utilizado como um instrumento de dominação e foi utilizado pela própria igreja, né? E eles acreditavam que era importante catequizar os índios justamente porque eles viam que o modo que eles viviam era inferior aos europeus. Os deuses que eles acreditavam, os rituais, como eles se relacionavam, era como se fosse pecado, como se fosse fora da realidade portuguesa, e de fato era, só que os portugueses usaram a catequização como um processo de dominação. Então essa imagem, ela nos remete bem esse processo de dominação que foi feito através da catequização na figura dos jesuítas. E aí a gente pode começar a discutir um pouco essa realidade indígena, né? A gente vendo um pouco essa discussão dos povos originários, do processo de dominação e
por conta de todas essas relações, como é que está essa realidade, né? Após a Constituição de 88, os povos indígenas passaram a ser tratados como cidadãos brasileiros e não mais como coisa do passado. É importante que só a partir da Constituição de 88, os indígenas passaram a ser cidadãos e passaram a ter garantias de direitos fundamentais, sobretudo o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao território. Todos esses direitos, eles vão se tornar legais, eles vão se tornar efetivos com a Constituição de 88. A Constituição garante o direito de existir enquanto povo, com direitos que o Estado lhe assegura, como saúde e uma educação diferenciada. Isso aqui também é um ponto importante, porque aí traz a ideia do indígena como cidadão brasileiro, que até então ele não era. É como se fosse uma coisa mesmo do passado que o Brasil tinha que carregar. Contudo, vale destacar que uma coisa é a garantia da lei, que é importante, que é fundamental, mas outra coisa é de fato as políticas funcionarem. Então é importante também que a gente tenha essa dimensão. Eles tiveram essa conquista com a Constituição de 88, essa conquista de direitos, mas não quer dizer que a luta terminou. Eles passaram e passam por um processo de construção de direitos e de assegurar que esses direitos sejam respeitados desde a Constituição. Então, o fato de termos essa legislação não significa necessariamente que a realidade indígena esteja adequada a essa legislação. A gente percebe que ainda não está, né? Atualmente, o movimento das causas indígenas são liderados pelos próprios indígenas. Isso é uma questão importante, porque agora o indígena ele é o protagonista, ele fala por si só. Então, a Constituição de 88 e toda essa estrutura que a sociedade brasileira constituiu a partir desses direitos fez com que esse indígena pudesse ser o protagonista da sua própria história, né? Pudesse lutar pelos seus direitos, como a gente vê na imagem aí, que é uma imagem de um movimento indígena que está trazendo algumas falas, alguns cartazes para ressaltar que eles estão em busca da manutenção dos seus direitos, né? Uma das grandes questões da causa indígena é a manutenção das terras indígenas. Nós temos duas questões importantes que envolvem o movimento indígena: a questão da manutenção das terras, do território, e a preservação das florestas, como algo que beneficia o mundo todo. E é importante que a gente vendo em alguns líderes indígenas, como por exemplo Ayrton Krenak, a gente vendo a fala do Cacá Verá, eles reforçam bem que a relação que eles têm com a natureza é uma relação de cuidado. E esse cuidado não é só para os povos indígenas, esse cuidado termina sendo para o mundo inteiro. Então, as outras sociedades, o restante do mundo, também é favorecido e também se beneficia desse cuidado que os indígenas têm com o seu território, na preservação e manutenção desse território, porque esse território vai ter uma preservação da natureza e desse ambiente, né, desse ecossistema, que vai garantir condições melhores para o nosso planeta. E aí a gente vem com a discussão da cidadania, né, indígena. O protagonismo indígena na educação é o aspecto mais visível atualmente, e ele foi resultado de políticas públicas conquistadas, e essas conquistas elas precisam estar sendo reforçadas o tempo inteiro para que esses indígenas não possam perder esses direitos e possam avançar nessa luta de uma ampliação desses direitos. A imagem que eu trouxe aqui para vocês é uma imagem de um fórum, né, nacional de educação indígena que aconteceu na UNB e que reuniu uma série de indígenas que hoje estão presentes nas universidades. Muitos indígenas já têm um curso superior, e o fato deles terem curso superior, eles não se afastaram da sua causa ou da sua cultura, muito pelo contrário, fizeram com que eles se aproximassem da sua cultura e pudessem fazer essa relação com a sociedade brasileira para que eles pudessem ser os protagonistas da sua própria vida e que pudessem falar,
né, pelos seus povos. A literatura indígena é uma maneira de usar a arte, a caneta, como uma estratégia de luta política. E por que uma luta política? Porque à medida que a gente chega na sociedade e a sociedade nos reconhece como fazedores de cultura, como portadores de saberes ancestrais e como intelectuais, ela vai reconhecendo também que existe uma cidadania indígena e que dentro da cidadania existem determinados direitos constitucionais que não ferem, que não desagregam a sociedade, seja indígena ou não indígena. Cacá Verá. Essa fala, ela é muito importante para a gente entender como é necessário a gente desconstruir essa imagem que está no imaginário brasileiro sobre os indígenas e dizer que os indígenas precisam ter uma luta política, e essa luta política é para mostrar justamente o quanto eles são produtores de conhecimento, de cultura, portadores de saberes e que são intelectuais, muitos com formação, inclusive formação das quais a gente legitima, que é a formação superior e suas pós-graduações, e que o fato deles terem toda essa relação, né, dá a ver à sociedade brasileira o quanto eles são importantes e o quanto eles estão sendo cidadãos. E que para isso, né, e o fato deles lutarem para a manutenção dos seus direitos não quer dizer que vai ferir o direito dos demais brasileiros, né? Ferir o direito dos não indígenas. Então isso é importante porque há na mentalidade brasileira a ideia de que a conquista de direitos é como se uma categoria da sociedade que conquistou um certo direito fizesse com que uma outra categoria perdesse. E na verdade não há uma perda, há uma amplitude de direitos. A gente vai ampliar a relação de direitos com culturas e povos distintos. Então, Cacá Verá vai trazer essa discussão nessa fala que é bem interessante. E aí, a gente já está chegando um pouco no final da nossa videoaula, e eu trouxe aqui uma imagem para a gente refletir, que é uma imagem de indígenas segurando a Constituição, né? E aí eu trago essas duas perguntas para a gente refletir após a nossa discussão. Que história única foi criada sobre os indígenas no Brasil e o que podemos fazer para mudar essa narrativa? Bem, a ideia da história única é justamente para a gente pensar que esse discurso do preguiçoso, esse discurso do indígena que não faz parte da nossa sociedade, é uma história única que é construída pelo homem branco e não pelos indígenas, né? E que é uma história única que diminui, é uma história única que cria estereótipos, é uma história única que reforça o preconceito acerca dessa população. Então é importante que a gente tenha um pouco essa dimensão, e a Constituição é um passo importante para desconstruir, né, essa visão que nós temos dos indígenas e fazer com que os indígenas possam ser portadores da sua própria história. E o que podemos, né, fazer para mudar essa narrativa? Primeiro é ouvir os indígenas, compreender melhor a realidade deles, fazer isso que nós estamos fazendo agora, trazer essa história desses povos para a nossa formação, para que as pessoas tenham uma outra visão e possam ter uma outra compreensão dessa realidade. E aí eu trouxe sugestões de alguns vídeos que vão ajudar a gente a entender melhor esses povos, entender melhor essa questão indígena no Brasil. O primeiro vídeo é o Guerras do Brasil, episódio 1, que vai falar sobre o processo de descobrimento, essa relação entre os povos europeus e os indígenas, e vai falar um pouquinho da realidade indígena, como é que essa realidade está presente, como é que se construiu essa perspectiva indígena no Brasil. E é importante, é um vídeo bem interessante para a gente pensar essas questões. Aí no vídeo 2 a gente
a gente tem um vídeo menor, quem são os povos indígenas, que vai mostrar um pouquinho essas várias etnias, vai mostrar essa diversidade que nós temos, por isso a necessidade de se adequar ao termo, não chamar de índio, mas sim de indígenas, porque eles são múltiplos, eles são plurais. No vídeo 3 tem Quando a Pena do Índio Escreve, aí a gente reforça a ideia do protagonismo indígena, né, onde percebe-se como esse índio é protagonista da sua história e a gente vê a história desses povos a partir deles e não a partir do branco. E o último vídeo, cultura indígenas, para a gente perceber um pouquinho como é que se constrói essa cultura, os códigos, os elementos que fazem parte das culturas indígenas e que também estão presentes na cultura brasileira. E aí eu trouxe também algumas indicações de leituras, são escritores indígenas, né, e que são livros importantes para a gente ter um pouco dessa dimensão. O primeiro é do escritor chamado Daniel Munduruku, que ele escreveu o livro Mundurucando. Ele vem de uma etnia chamada Munduruku, e aí ele vai falar um pouquinho sobre esse protagonismo, sobre a representação, alguns códigos, alguns elementos. Aquela discussão que nós fizemos sobre a terminologia vai estar bem presente nesse livro do Daniel. E aí nós temos um outro livro do Ayrton Krenak, que ele é da etnia Krenak, que é As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde ele vai falando um pouquinho sobre a cosmovisão, sobre a perspectiva indígena em relação ao aspecto tanto da floresta, do meio ambiente, como também essa questão da resistência, da necessidade dos povos indígenas estarem resistindo ao processo de dominação. Então esse livro é muito bom, recomendo bastante, é um livro pequeno, curto, tá disponível, né, para vocês baixarem e é bem interessante. O Ayrton Krenak, inclusive, ele vai estar presente lá no primeiro vídeo, né, que eu indiquei para vocês, sobre o Guerras do Brasil, episódio 1. Ele tem uma fala muito boa dele. E aí o terceiro se chama A Queda do Céu, que é escrito por o Davi Kopenawa e o Bruce Albert. O Davi Kopenawa é um indígena e o Bruce é um pesquisador, né, um pesquisador inglês, que constrói um livro juntos, falando um pouquinho sobre essa questão indígena, falando um pouquinho da cultura, da representatividade indígena. É bem interessante esse livro. É um livro clássico da perspectiva indígena no Brasil. E aí nós temos um outro livro, que é Nós, né, uma antologia de literatura indígena. O Brasil tem muitas publicações de literatura indígena, sobretudo para a literatura infantil e infanto-juvenil. Então esse livro reúne bastante, é importante porque é uma educação diferente para as crianças brasileiras, que valoriza a cultura, valoriza as lendas, as histórias e a estrutura social, né, e cultural que fazem parte dos povos indígenas. Então esses 4 livros são bem interessantes e que podem ajudar vocês a ter um aprofundamento melhor acerca dessa temática dos povos indígenas. E lembrando que todos estão disponíveis, né, para baixar, e vocês podem baixar na internet e podem ler, né, para poder entender melhor essa questão. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma fala do Ayrton Krenak, que é um autor, um dos autores do livro. O Krenak tem uma história de vida bem interessante, vocês podem depois pesquisar sobre ele, né, que ele vai falar assim: que desenvolvimentos nós queremos? Ou nós queremos envolvimento com o lugar que nós vivemos? A gente foi colonizado pela ideia do desenvolvimento. Será que não está na hora da gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos? Tem um questionamento bem interessante, que eu termino aqui a nossa videoaula para desejar bons estudos, que vocês possam ficar mais instigados a estudar um pouquinho e a ver os povos originários, povos indígenas, com uma outra perspectiva, com outro olhar,
né, que é necessário para que a gente entenda essa realidade que está presente no nosso Brasil desde o nosso processo de construção. E vale a pena destacar que é importante que vocês participem do fórum, tragam questões, tragam perguntas, análises, para que a gente possa ampliar essa nossa discussão sobre essa unidade. Então foi um prazer, obrigado pela companhia, espero ter ajudado nessa análise dos povos originários.